Fala pessoal, tudo jóia? Paulo Gentil voltando, né? Falando mais baixinho, que a voz está se recuperando ainda. Então, olha só, para começar esse vídeo, eu quero que vocês vejam isso aqui. Presta atenção nesse camarada, olha que interessante o que ele fala. Eu posso dizer que eu comecei usando praticamente já todas as substâncias, porém em doses menores, e fui aumentando as doses. Então vamos lá: enantato de testosterona, acetato de trembolona, enantato de premabolan, boldenona e deca. Depois eu incluí o GH e incluí agora nessas últimas semanas também o Dianabol e o Hemogenin. Então é isso aí que eu estou usando. Bom, eu acho que é isso e, como vocês podem ver, resultado tá dando, né? Cara, esse aí é o tal do Marcão dos Venenos, né? Esse cara acabou virando um meme. Eu até mostrei aqui uma vez, né, sobre o tal do protocolo da morte, que é um protocolo que ele faz. Olha só, esse cara está na UTI, enquanto eu gravo esse vídeo, com problemas graves de saúde. Antes mesmo, né, da gente passar para a parte técnica, o que eu quero dizer é que eu espero que ele tenha uma pronta recuperação, que ele volte logo para casa, para junto dos seus entes queridos, para junto da sua família. Ninguém de bem quer o mal de outra pessoa, independente do que ela tenha feito. Mas isso é uma oportunidade da gente discutir sobre os problemas do anabolizante, né? Aqui mesmo no meu canal eu tenho vídeos que eu falo sobre anabolizante. Tem um, né, que eu trouxe sobre o risco de morte de um estudo recente, que a galera esperneou até. Né? Tem vídeos em que eu mostro que o risco é equivalente a ser alcoólatra, equivalente a ser fumante, né? E aí a galera esperneia, a galera vem com aqueles argumentos, tipo, você é um idiota por falar isso, cara. Quando eu falo, por exemplo, que o vício, né? A possibilidade de você se tornar um viciado a usar esteroide anabolizante era maior do que a possibilidade de você se tornar um viciado se você usar heroína, cocaína ou maconha. Aí o cara me xinga porque acha isso um absurdo, mas não é, isso é dado. O Ken Kanayama que trouxe essa informação. O cara é um pesquisador renomado. O cara é um psiquiatra que trabalha no hospital da Universidade de Harvard. Então não tem como tampar o sol com a peneira. Então, gente, vamos conversar sobre isso, vamos falar a verdade, vamos trazer alguns alertas importantes. E o recado que eu sempre dou, quando eu começo meus vídeos, é que você pode cooperar com o meu trabalho, se tornando membro, né? Para você se tornar membro, é a partir de R$ 4,99. Aí você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e eu vou te dar prioridade na hora de tirar suas dúvidas. Outra forma, que vale principalmente para quem é estudante ou profissional da área da saúde, é assinar o Nerdflix. O Nerdflix simplesmente é o maior streaming do mundo nessa área, então são mais de 300 aulas. Você tem um aplicativo para espelhar com a tela, para baixar para assistir offline, bloquear a tela e ouvir apenas o áudio, e você ainda pode emitir certificado. Então ele custa aí cerca de R$ 1 por dia e é como se fosse uma pós-graduação eterna. Beleza? Então, meus queridos, antes que vocês se esqueçam e se impressionem muito do que eu vou falar, com o que eu vou falar na sequência, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, colocar para seguir o canal e ativar as notificações. Vamos nessa! Então, pessoal, olha só, como eu falei, né, a gente tem que abordar dois aspectos importantes. E os dois aspectos que a gente precisa abordar aqui, envolve o risco do uso das drogas em si, especialmente os esteroides anabolizantes androgênicos, e dois, é sobre a postura de algumas pessoas, principalmente profissionais e estudantes da área da saúde, e aí o que me assusta muito é a minha área, são as pessoas da educação física. E pessoal, eu vou falar do risco, sim. Porque você já reparou que toda vez, né, que alguém vai falar sobre o risco do anabolizante, aparece um monte de idiota. Mas tem um que é um pouco mais camufladinho, que é o idiota passador de pano. Ele vem falar assim, não, todo atleta sabe o risco, não adianta falar, esporte não é saúde, todo mundo faz sabendo. Olha, isso aí tem três problemas. O primeiro problema é o conceito. É o conceito de atleta. Você chegar aqui e falar que alguém que toma bomba para expor o corpo é atleta é sacanagem. Eu discordo completamente disso. O segundo é falar que esporte não é saúde, né? Primeiro, que eu já tenho um vídeo aqui que eu falo que fisiculturismo não é esporte, e eu explico isso. E o outro, esporte não é saúde só se você for muito burro, porque as evidências são claras. O risco de mortalidade de um atleta, mesmo olímpico, ele é mais baixo do que de uma pessoa que não é atleta. Ai, mas ele torceu a perna. Tá, mas ele morre menos de câncer, de problema do coração,
E a terceira é dizer que sabem o risco, né? Quando, na verdade, o que a gente vê é justamente o contrário. Um monte de drogado, né, de viciado e também de traficante aparece dizendo, negando o risco. Isso aí acontece o tempo todo. Ah, eu prefiro o esteroide do que uma cerveja, eu prefiro isso do que aquilo. Ou então tem aqueles, né, que são ainda piores, que vêm falar assim, só mata se você fizer errado. Como se houvesse jeito certo de fazer a coisa errada, né? Algo que eu já falei no meu vídeo. Ou então aqueles que juram que existe uma forma segura de fazer. Então, a realidade é isso. A galera não sabe o risco, ou a galera tá com uma perspectiva totalmente real do que é o risco de se envolver com isso. Então, vamos falar aqui sobre os riscos de lesões renais. Porque a galera acha que o esteroide só deixa broxa, só tá com o fígado. Não, pô, tem problema cardiovascular e tem problema renal. E os problemas, as lesões renais em fisiculturistas, usuários de esteroides anabolizantes, são muito comuns na literatura. Por exemplo, eu vou deixar todos os estudos aqui na descrição do vídeo, né? Tem um estudo publicado num jornal chamado Nefrologia, que é um jornal científico especializado, né, no estudo da função renal. E olha só o título traduzido dele. Doença renal associada ao abuso de esteroides anabolizantes androgênicos e suplementos de vitaminas. Tenha cuidado. O título fala de abuso, sim, mas qualquer dose acima do fisiológico já é abuso. Saiu da sua produção normal, é abuso. Então não vem com esse mimimi besta, não, tá? E essa revisão de literatura, ela traz mais de 50 artigos. E nessa revisão, os autores citam vários casos de usuários e eles falam que os anabolizantes podem promover lesões diretas nos rins. E também eles podem promover a hiperfiltração glomerular, que é aquela região do rim responsável por filtrar o sangue. Eles também falam das lesões secundárias, por exemplo, lesão no fígado, a colecistite, né? Isso aí pode levar, por exemplo, a nefropatia, doença renal associada ao ácido biliar. E aí, cara, é muita coisa. E eu vou deixar essa figura aqui ilustrando, né, os diversos mecanismos que esses autores citam. Então, enquanto vocês olham essa figura, vocês ainda têm que se lembrar que o efeito da droga, ele não é apenas o efeito direto. Não é a droga indo lá e danificando o órgão. Também tem um efeito indireto. Vou dar só um exemplo. O esteroide anabolizante, a gente sabe que ele eleva a pressão arterial. Ele causa retenção hídrica, ele causa uma série de problemas cardiocirculatórios que a gente sabe que afeta os rins. Então, tem sim conexão. Não adianta tentar procurar outro culpado, tá bom? Outra coisa, né, vai falar assim, mas esse cara, né, o Marcão dos Venenos, ele dizia que não ia no médico, que não fazia exame, se fizesse exame tava tudo bem. Gente, olha só, um grupo de pesquisadores do departamento de nefrologia de um hospital lá no Kuwait, aquele país que fica lá no Oriente Médio, ele acompanhou usuários de esteroides anabolizantes. Interessante, né, que os exames comuns deles estavam normais. Ou seja, se eles estivessem fazendo os exames de rotina, ia estar tudo ok. Mas o que eles fizeram devido aos sintomas? Eles foram lá e fizeram biópsia do rim. Meu irmão, aí quando fizeram uma biópsia do rim, estava destruído. Então, por favor, olha essas aulas sobre anabolizantes no Nerdflix. Meu camarada, são tantos problemas que os esteroides anabolizantes causam, tantos problemas, né, em tantos órgãos, que seria impossível você fazer um exame para rastrear tudo. Então acontece, né, que muitos deles vão se desenvolvendo ali silenciosamente, porque ninguém vai fazer uma biópsia renal. Então você confere que você vai ficar assustado do tanto de efeito deletério comprovado. Aí uma revisão de literatura mais recente, ela reuniu pesquisadores do Reino Unido e do Canadá, ela cita mais de 100 estudos. E nessa revisão de literatura, eles vão falar do risco elevado de lesão renal aguda, esclerose glomerular e nefrocalcinose. E eles falam de uma clara associação entre esteroide, anabolizante e esclerose glomerular. O que é isso, esclerose glomerular? A esclerose seria a formação de cicatrizes, né, com um endurecimento, com a perda funcional dos glomérulos, e como eu falei, os glomérulos são as estruturas responsáveis por filtrar o sangue. Então essa estrutura perde a função, o seu rim deixa de funcionar, que a função dele era justamente filtrar o sangue. Aí o que vai acontecer? O cara vai ter que ir para uma hemodiálise, vai ter que fazer a filtragem do sangue com o aparelho, passar várias horas, vários dias na semana fazendo isso. Meu irmão, o cara pode precisar de um transplante de rim, a vida do cara acabou. Ele vai ter um problema muito sério. E olha só, eu sei que a turma vai dizer que foram outras drogas, mas dá uma olhada nesse outro gráfico aí. Esse gráfico é do estudo que eu falei, que tá na descrição do vídeo. Olha, gente, existe sim, AAS é a sigla em inglês para esteroide anabolizante, existe sim uma conexão clara entre você tomar bomba e você arrebentar os seus rins. Aliás, né, aqui a gente pode falar de algo que eu falo lá no Nerdflix.
nas aulas sobre hormônios, pois lá eu discuto, inclusive, a dependência e os efeitos no cérebro. Algo muito sério que as pessoas negligenciam. Então os esteroides, eles afetam sim a cognição, eles afetam a capacidade de julgamento. Então tem estudos mostrando que a pessoa que está tomando esteroide anabolizante, ela toma decisões piores, ela avalia o risco de maneira inadequada. Ela fica mais agressiva, ela fica mais perdulária, ela faz um monte de bobagem, né? Você vê o tempo todo notícias aí aparecendo. E aí o cara acaba entrando no mundo maromba, nem que seja, né, com esteroide anabolizante como droga de entrada, e junta isso com uma influência patológica do meio, aí a pessoa não para em uma coisa errada. A pessoa vai fazer diversas coisas erradas. Cara, a pessoa vai usar outras drogas, vai usar diurético, vai usar insulina, vai usar GH, a pessoa vai se encher de suplemento, vai ter uma alimentação extremamente artificial, a pessoa vai fazer ciclos de desidratação, ela vai ter uma alimentação monótona, desequilibrada, sem contar que ela vai treinar errado. O treino excessivo, né? E esse treino excessivo vai gerar lesão, vai gerar dores, aí entra os anti-inflamatórios, meu irmão, vira um ciclo vicioso, né? De coisas ruins. Isso, inclusive, foi levantado num estudo de 2015 de pesquisadores alemães que alertaram para isso, sobre o tanto que é perigoso viver no meio maromba. Cara, 2015 é uma tragédia anunciada, né? Falando em tragédia anunciada, tem um artigo de 2006 alertando que os médicos deveriam ter mais cuidado, se posicionar mais sobre os riscos do esteroide anabolizante para a saúde, incluindo para os rins. E aí agora, 20 anos depois, tem médico passando pano para bomba. Tem médico dizendo que dá para avó, né? Tem coisas absurdas acontecendo, médico dizendo que não faz mal, porque ele dá para doente, dá para doente pode dar para saudável. Então assim, nem vim falar, eu falei no médico, né? Porque eu sei que a gente vai entrar nesse campo da galera falar de reposição. Primeiro, nem é o caso do cara repor, né? Você vê o que ele falou que toma e o tamanho que ele tá. Segundo, essa questão de reposição é a maior falácia. O nego tá usando isso para tomar bomba mesmo, né? Eu já discuti isso aqui. O percentual de pessoas que realmente precisam repor hormônio é baixíssimo, de acordo com as normas ou as recomendações das sociedades sérias de endocrinologia. E o nego tá dizendo reposição e vem falar, mas eu me sinto melhor. Claro, pô, isso aí é droga, tem efeito psicotrópico. Então você vai sentir melhor. Mas isso eu ficava broxa, meu irmão. Você tomar um remédio que tem um risco de morte altíssimo para impotência, tem alternativas mais saudáveis, é igual para depressão. Não é o tratamento primário tomar bomba nem para impotência, nem para depressão, nem para porra nenhuma. Tem remédio muito mais seguro, muito mais eficiente em tratar esses desfechos. E aí nessa a turma vem falar de excesso, né? Mas gente, como eu falei antes, se não for uma deficiência que você vai normalizar os seus níveis, qualquer coisa que tira do seu estado normal, dos seus valores de referência, se torna excessivo, se torna abuso. Inclusive, né, tem um estudo de caso que é de pesquisadores do Iraque, que os caras que estavam lá com o rim fudido, estavam tomando 400 miligramas de esteroide anabolizante por semana. Pô, é muito mais do que a produção normal é. Mas se você pegar o que um maluco desse toma, não faz nem cosquinha. Então são doses relativamente baixas e doses que os caras estão tomando aí com recomendação médica para se sentir mais feliz. Então, o que a gente precisa entender, né, é que o esteroide anabolizante tem sim uma clara conexão com dano em diversos órgãos e os rins estão entre esses órgãos. Então que mate esse primeiro ponto. Que não venha com essa hipocrisia, quem garante que é o esteroide anabolizante? Porra, velho, para com isso. Você aumentar absurdamente o risco. Então, se você comparar os usuários de esteroide anabolizante com a mesma característica com os não usuários, você vai ver que a prevalência é muito maior. Então tem um excesso de problema em relação à população não usuária e não tem como negar isso. Você tem isso daí com revisão com mais de 100 artigos. Agora, o segundo pepino, velho, e que eu acho que me incomoda mais ainda, é a posição de profissionais de saúde, estudantes dizendo assim, mas valeu a pena. Meu irmão, valeu a pena. A primeira coisa que tá me doendo, né, são essas pessoas achando que uma vida feliz, que uma vida plena, que um legado que você pode deixar pro mundo é usar droga com finalidade estética. Meu irmão, que mundo a gente tá vivendo? Caraca, as pessoas perderam a percepção do que são realizações, velho. Vai ler a vida de santos, de mártires, de heróis. Essas pessoas deixaram legados. Porque a maior parte das pessoas que vai usar esteroide anabolizante, vai usar o quê? Vai postar foto em rede social, vai virar um meme. Vai ter elogio de outros viciados aí, né? Quando muito é isso, vai ter elogio de outros viciados. Aí tu tá vendo aí, bicho, os malucos morrendo com 30, 40 anos de idade. Pô, por isso é um legado, velho, é foto, é exposição de corpo, pelo amor de Deus. Que gente doente do cacete, gente. Olha só, a expectativa de vida no Brasil tá lá com 76, né? Vai chegar nos 80 anos. Meu irmão, isso significa que essas pessoas estão encurtando a expectativa de vida delas pela metade. Que elas estão se arrebentando, ficando disfuncionais, se estragando todo, e com 30, 40 anos, se não morreram, estão tudo estragado. Aí eu penso, pô, eles estão perdendo aí de 40 anos em diante. Olha o tanto de vida, olha o tanto de tempo que essa pessoa realmente poderia construir um legado. E não vem achar, velho, que
quando passar dos 40, 60 anos, se você não tomar bomba, você não é um inútil, não. Porque isso aí é pura ignorância. E eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Winston Churchill é o nome do meu cachorro, eu sou fã desse cara. Meu irmão, Winston Churchill, o britânico, se tornou primeiro-ministro aos 65 anos e o cara ajudou a livrar o mundo do nazismo. E ele não parou por aí, não, pô. O cara ganhou um prêmio Nobel com quase 80 anos de idade. E por falar em prêmio Nobel, né, a Marie Curie, eu não sei pronunciar certo, né, ela ganhou o prêmio Nobel que foi relacionado à radioatividade, aos 44 anos. Você já deve ter ouvido falar da teoria da evolução? Pois é, o Charles Darwin escreveu sobre a origem das espécies aos 50 anos. O Planck, né? O Planck ganhou o prêmio Nobel com 60 anos de idade. O Pasteur, que a gente ouve falar Pasteur, né? Deve ser do francês. Cara, a primeira vacina contra a raiva que esse maluco aplicou foi com 63 anos de idade. Pô, pra você ter ideia, a idade média em que uma pessoa faz o Nobel de Física é com 48 anos de idade. Olha isso, velho. Imagina o cara que acha que tomar bomba pra morrer com 30, 40 anos de idade é deixar um legado pra ficar bonitinho na foto, é deixar um legado pra virar um meme. Porra de legado, pelo amor de Deus. Mas ó, não vamos ir tão longe não, né? Prêmio Nobel pode estar muito distante, muito inacessível. Cara, eu fui pai aos 35 anos de idade. A idade média hoje para um homem ser pai está perto dos 32 anos de idade. Velho, você não precisa ganhar um prêmio Nobel, não. Criar um filho mesmo. Criar um filho é uma realização. Criar um filho é deixar um legado. Sabe, você acha que meter o shape pra ficar em hemodiálise, pra ficar fudido, pra morrer jovem, é maior do que criar um filho? Pelo amor de Deus, sinceramente. Sabe, isso aí tá indo muito além do desconhecimento sobre saúde. Isso tá indo pra uma deterioração da humanidade, sei lá, um desconhecimento sobre valores. É uma ignorância da própria condição do que é o ser humano, do que é o mundo, do que é um legado, do que é uma realização. Então vamos nessa, pessoal. Reflete sobre isso, pelo amor de Deus. Tá? E assim, como eu falei, se você quiser apoiar o meu trabalho, né? Se você não é estudante ou profissional da área da saúde, ou você até é, mas quer apoiar o meu trabalho no YouTube, você pode se tornar membro do meu canal. Começa em R$ 4,99. Agora, se você é estudante ou profissional da área da saúde, cara, assina o Nerdflix. Sabe, se você não gostar, não tem fidelidade, não tem nada, você cancela depois. Mas assina e já corre para ver as aulas sobre hormônios. Vocês vão entender que eu vou falar desde a história. Como eles foram criados, quando começou a história da apologia à testosterona, até sobre os detalhes de efeitos colaterais, de como funciona a dependência. Eu te garanto que você vai se impressionar. Então assiste lá, aí depois você volta para comentar esse vídeo. Mas enquanto isso, pelo amor de Deus, espalhe esse vídeo para o máximo de pessoa que puder. Porque tem muita gente que não está tendo uma noção real do que eles estão fazendo com a vida delas ao passar esse pano, sabe? Ao menosprezar os danos que os anabolizantes podem causar. Até a próxima, pessoal.